Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Olá, boa noite a todos. Mais um programa das perguntas fraternas. Hoje nós estamos sem a Priscila, mas nós estamos numa ótima companhia do Luiz Fernando, que vai nos acompanhar aqui. Então, uma boa noite a todos. Vamos às nossas perguntas fraternas de hoje, né, Luiz Fernando? Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu sou o Luiz Fernando, né, como a Tereza acabou de falar. Uma boa noite para você, ouvinte da Web Rádio Namastê, você que nos acompanha pelos nossos aplicativos, você que acompanha pelo nosso site e que também acompanha aqui nas nossas redes sociais. A gente está iniciando agora o nosso programa live com as perguntas fraternas, né? Só para a gente deixar claro como que eu envio a minha pergunta para que a gente possa estar respondendo aqui ao vivo, né? Você vai estar enviando a sua pergunta ou no chat, aqui no bate-papo aqui do Facebook, durante a live, a gente vai estar lendo e vai estar buscando responder da melhor forma possível durante a live. Ou você pode estar encaminhando sua pergunta durante a semana. Lembrei uma pergunta durante a semana. Você vai lá, encaminha o seu e-mail para contato.webradionamastê@gmail.com. Daqui a pouquinho vai passar aqui embaixo e você vai poder anotar com calma. Nós vamos começar já, Tereza? Vamos começar, vamos ver. O pessoal gosta de fazer perguntas difíceis, né, Luiz Fernando? Nada é fácil, né? Muitas perguntas difíceis. Então nós vamos começar, vamos dar boa noite aqui para Maria, para Denise, que acabou de chegar, deu uma boa noite para a gente aqui. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria. E é boa isso noite aí. A todos, né? Vamos lá. Eu vou falar a primeira pergunta aqui, Tereza, que é a seguinte. Gostaria de saber mais sobre... Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá me vendo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, vamos lá, tô ouvindo. Vamos de novo. Gostaria de saber mais sobre o amor. Gostaria de saber mais sobre almas gêmeas. Gostaria de saber mais sobre metades eternas. Por que os casais se unem? Olha essa pergunta, Tereza. O que você nos diz? Essa pergunta... Gente, o amor é tudo de bom, né? O amor é a força da natureza. O amor é que une os seres.
O amor tem a definição lá em Paulo, em Coríntios, que ele fala maravilhosamente sobre o amor, né? O amor é sublime, sublime. A gente tem que amar, a gente tem que aprender a amar. Agora, é interessante, eu gostaria, talvez eu vá decepcionar vocês, mas essa história de alma gêmea não é bem assim de almas gêmeas, nem de metades eternas. Por quê? Nós estamos unidos, os espíritos, pelas afinidades. Temos muita afinidade. Então, às vezes, com um espírito, com outro espírito, a gente tem muita afinidade. Mas não somos almas gêmeas, nem metades eternas. Parece que é alguma coisa que vai me complementar. Não, nós somos espíritos e vamos ser espíritos inteiros. É bastante interessante isso. Inteiros. Agora, nós encontramos na nossa caminhada evolutiva, depois de algumas encarnações, espíritos que a gente tem muita afinidade. A gente gosta muito, a gente ama. Então, esses encontros, né? Mas não são assim a alma gêmea, né? Ou a metade eterna, aquela metade que vai me complementar. Não, nós temos que ser inteiros, nos amarmos muito, amar. O amor é que vai fazer você ser inteiro também. Então, a gente, para amar ao outro, a gente primeiro precisa se amar. Está lá no mandamento que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, começando com si mesmo, isso é, você se amar. E aí amar ao próximo. Então, nós estamos aqui por afinidades. É o amor, gente, essa afinidade. E esses casais, eles se encontram. Olha que interessante. Alguma encarnação, aí nas programações espirituais que nós fazemos lá no plano espiritual, que nós lá no plano espiritual somos unidos também por afinidade e sintonia, né? Nós somos unidos assim. Nós viemos para cá e nos encontramos esses espíritos que nós temos muito amor, né? E temos uma programação, às vezes, com esse espírito para um casamento, um namoro, um noivado. Aí depende, né? Um ficar hoje, né? Hoje, né, Luiz Fernando, está nessa história de ficar, né? O ficar, porque nós estamos unidos aí pela essa afinidade, por esse amor, mas não somos essa história de alma gêmea ou metade, isso não é bem assim. Não é bem assim, tá? São as nossas afinidades. Você quer complementar, Luiz Fernando? Complementa aí um pouquinho. Por que os casais se unem, né? Como a senhora estava falando aí, né? Nós somos seres únicos, né? Nós temos a nossa individualidade. E por que a gente se une, então? Nós estamos no nosso planeta Terra. Nós temos um planeta de provas e expiações, né? Então, nós estamos aqui, todos nós, eu, a Tereza, você que está em casa, nós estamos aqui para vivenciar as experiências necessárias para a nossa evolução. Então, quando um casal se une, ele se une para quê? Porque ele tem essa afinidade, eles querem estar juntos. E nesse estar juntos, eles vão, em conjunto, aprender e evoluir juntos. Essa é a necessidade dessa união. A gente vê dessa forma. É isso aí, Tereza? É isso aí. Nós estamos juntos para aprender. Aí você pode perguntar assim, mas por que as pessoas se separam? Né? Por que as pessoas se separam? É que aquele momento foi até aquele momento ali, aquele aprendizagem. Aí você talvez vai encontrar outra pessoa, ou ficar sozinho, que é um momento para você refletir sobre sua vida, sobre o seu caminhar. Então, nós estamos aqui com os outros, né? Tanto na relação de amor, né? De casamento, de namoro, nós estamos para aprender, como relação de amizades também. Nós estamos para isso, para a nossa evolução, nossa aprendizagem. E aí eu vou perguntar assim, a gente continua isso, esse amor aí que a gente tem aí grande para essa pessoa, ele continua lá no plano espiritual, Luiz Fernando? O que você acha? Eu acho que basta só a gente refletir, né? Se eu amo muito uma pessoa, se eu quero estar muito ao lado dessa pessoa aqui, por que eu não estaria, por que eu não gostaria de estar ao lado dela, além do corpo? Então acreditamos que sim, com certeza esse amor continua, essa afinidade continua. Exatamente. E é engraçado também, que ela continua em outras encarnações. Né? Você Exatamente. Pode voltar novamente com essa pessoa em outras encarnações. E engraçado também
que pode inverter papel, né? A gente inverte os papéis, né? Pode vir assim como um filho seu, porque esse amor, ele tem que ser amadurecido e ser aquele amor divino, o amor que o amor que Jesus teve por nós, esse amor incondicional. Então a gente tem que aprender esse amor incondicional, né? Então às vezes vem essa afinidade que a gente tem hoje como o marido da gente, por exemplo, aquele amor da vida da gente, né? A gente pode vir numa outra encarnação como filho, né? Como irmão, como mãe, como pai. Pode vir novamente como um casal ali, marido e mulher, né? Ou um casal, né? E depende. Tem tantos casais hoje, né? Uma união, né? Uma união entre União. dois espíritos, vamos falar melhor. Uma união entre esses dois espíritos no terreno amoroso aí, romântico, vamos falar assim. Não é isso, Luiz Fernando? E é isso, e com certeza, como a gente acabou de falar, continua. A gente tem um costume de só falar das coisas ruins, né? Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque é uma coisa ruim de outras vidas e tudo mais. Mas aquilo que é bom, aquilo que é amor, aquilo que une, permanece, tá? Permanece eternamente, né? Eternamente. O amor vai juntar você eternamente com essa pessoa, né? Nós vamos nos encontrar sempre. É Isso isso. Tem aí. mais alguma pergunta, Luiz Fernando? Tem mais alguma Tem. coisa? Ó, tem mais uma pergunta aqui, é do chat, né? Acabou de colocar aqui no chat pra gente, a Denise, É né? A Denise difícil, senão eu não respondo, Denise. Se é é, difícil, eu não respondo, é, não. é difícil. Vamos lá. Uma pessoa com profunda depressão comete suicídio. Ela vai responder pelo seu ato igual a outra que também comete esse mesmo ato, mas por dívidas ou por amor não correspondido? Olha só. É, todos que cometem o suicídio, eles vão responder pelos seus atos. Esse ato de cometer suicídio é contra uma lei de Deus. Lembra, acho que eu contei numa outras perguntas fraternas. Mas cada indivíduo, ele vai ser visto pela misericórdia de Deus. Existe uma lei de Deus que é a lei da misericórdia. Então, ela vai agir aí, vai ver os atenuantes, agravantes. Às vezes, o suicídio, a pessoa comete devido à obsessão. Olha que interessante. Os obsessores é que envolvem aquela pessoa e fazem com que ela cometa esse ato contra Deus. Então, vai ser visto ali. Ou tem pessoas, olha que interessante também, que estimulam a pessoa a se suicidar. Né? Existem casos assim. Então, essas pessoas, elas estão envolvidas, todo mundo está envolvido ali, os obsessores e tal, e vai existir atenuantes. Uma pessoa que está com depressão, provavelmente ali tem junto algumas energias também negativas, né, que estão envolvendo essa pessoa. Está sendo visto isso também pelo plano espiritual, mas ela se deixou levar, né? Ela vai responder por isso também, todas, né? Todas elas vão responder. Umas com mais intensidade, outras com menos intensidade, e quem vai fazer essa avaliação é Deus, né? Deus vai avaliar com os espíritos superiores, os mentores e a própria pessoa, em tomar sua própria consciência, porque ali a pessoa ela vai ter que ter a consciência e o seu arrependimento, pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Eu tive um caso de suicídio perto de mim, gente, teve caso de suicídio perto de mim. E é engraçado, esse espírito que eu tive perto de mim, né, muito perto, uma pessoa muito íntima a mim. E essa pessoa, ela se suicidou. E eu comecei a fazer muita oração por ela, muita mesmo. Porque quando faz isso, a gente tem que fazer muita oração. Já falei isso aqui para vocês, muita oração. Muita sempre. Até hoje eu faço oração para essa pessoa. E ele apareceu aqui, gente, no meu quarto, né? Ele apareceu aqui, me deu até um beliscão, puxou aqui, deu um beliscão à noite, lá pelas 2, 3 horas da manhã, que é um horário maravilhoso para acontecer essas coisas, né? Não sei se vocês já repararam. 2, 3 horas da manhã, de 2 às 4 da manhã, um horário assim, sensacional para a área espiritual, é onde tudo acontece, né? E ele veio aqui e eu
chamando a atenção dele, né, no meu sonho, antes de eu acordar e antes de eu ver dentro do quarto, e eu estava sonhando com ele, falando, por que que você fez isso? Por bens materiais, você abandonou tudo, por que que você fez isso? Foi contra Deus? E ele estava rindo, né, me deu esse puxão, e depois eu vi que ele estava olhando para ele mesmo, sentado num banco, que eu vi, né, sentado no banco, concentrado, olhando para ele mesmo, isso é, preso à lembrança do ato que ele cometeu, né, particularmente esse espírito, ele deu um tiro no peito. Provavelmente ele estava olhando isso toda hora, né? Esse momento aí. Eles ficam presos muito aos momentos. Muito relatado isso. Então ele fica pensando sobre aquilo. Então, para ele se libertar, ele vai precisar se libertar disso. Ele precisa se libertar, né? Se arrepender, precisa orar, e aí ele vai ser ajudado. Lógico, todos são ajudados, né, gente? A espiritualidade está sempre ao lado da gente, né? Os mentores estão sempre do nosso lado. Às vezes é a gente que não enxerga, a gente não presta atenção. É que nem o mentor da gente agora, eles estão do nosso lado. Eu, aqui, o Fernando, o meu mentor está aqui, o mentor de vocês estão aí, estão no nosso lado. A gente é que não enxerga, mas eles estão nos ajudando sempre. Sempre estão conosco, né? Deus está sempre conosco, né? Luiz Fernando, quer falar alguma coisa? Ah, eu vou fazer uma outra pergunta, né, sobre depressão mesmo. A gente está aqui, nós estamos. Se eu tenho conhecimento, se eu vejo alguém que está num caso de depressão, que está apresentando características que possam levar ao suicídio, qual que é a conduta que eu deveria tomar, eu como cristão, eu como espírita, qual a melhor conduta que eu posso tomar por ele, Tereza? Eu acho que a conduta é você conversar, né? Uma pessoa que está com depressão, ela está numa dor da alma muito grande. É um vazio existencial, né? Um tanto distanciamento que da gente mesmo. Eu brinco que é o distanciamento da nossa essência. Então, ele está distanciado, ele está nesse vazio existencial. Então, um amigo ali nessa hora de você estar junto, né, conversar com ele, dar assim outros caminhos, mostrar que existem portas que podem se abrir, tem portas abertas, né? Portas que podem se abrir, portas abertas. Mostrar que ele tem que procurar ajuda espiritual também. A depressão é um conjunto de coisas. A gente precisa ter ajuda médica, que essa pessoa tem que ter acompanhamento médico, né, psiquiátrico, médico. Tem que, às vezes, em alguns casos, tem acompanhamento psicológico e também o acompanhamento espiritual, junto também. E a pessoa ali, você como amigo, pode dar essas orientações, né? Essa pessoa ela vai ter que essa dor, ela vai ter que encarar ela mesma, por isso que dói, por isso que foge, né? Se suicida, porque a dor é imensa, gente. Uma depressão é uma dor imensa, é imensa da alma. Então, a gente, como amigo, mas o que acontece muitas vezes com as pessoas que têm amigos com depressão? Não vão lá conversar, não dão ouvido, né? A pessoa até quer conversar com você, mas você, meu Deus, ela vai falar de novo daquilo, não quer escutar. A gente parece que a gente não tem tempo para o outro, a gente tem que ter tempo para o outro, escutar, sair, tomar um café. Se a pessoa não sai de casa, vai na casa dela, dá atenção, dá carinho, dá amor, mostra saídas, né? Que ela pode sair, que ela vai sair disso, que isso é uma fase. Parece que é uma fase assim, que a gente é obrigada a ficar com a gente mesmo. Né? A gente está na correria da vida, fazendo para fora, e a depressão ela vai fazer com que você olhe para dentro. Olha que interessante. Deus, eu acho assim, é um deserto, gente. Sabe aquele deserto? Depressão é isso, é um deserto. E é bacana porque vai fazer. Bacana quando a gente entende que a gente tem que olhar para dentro, para a nossa essência, o que somos, buscar o interior. É como se Deus forçasse ali, ou você lá no seu planejamento pedisse uma depressão, ou você no momento da sua vida pedisse isso para você parar e olhar para você. Então, quem está do lado, quem tem depressão, ela tem que ter muita paciência, muito amor para dar, muita compreensão,
ajudar essas pessoas, às vezes, a fazer meditação. Olha que coisa bacana que pode fazer. Né? Ir para lugares assim. Sabe aquela coisa que você fala, colocar uma música mais calma, fazer a pessoa ficar mais tranquila, levar para um ambiente assim que ela vá nessa meditação para um lugar bom. Isso ajuda muito a meditação, né? A meditação. E ali, a partir disso, aos poucos, levar essa pessoa a jogar o seu amor para fora. É que nem eu acho que no nosso outro encontro, né, que eu falei, a pessoa que queria dar paz e ela tinha depressão. Se ela podia dar paz, pode sim, né? A pessoa voltar a fazer a coisa para o outro também é muito importante. A gente está ajudando o outro para sair da depressão. Isso é longo, gente. Às vezes demora muito. Às vezes tem depressões de pouco tempo, tem depressões médias e tem depressões profundas, né? Profundas. E a gente sai com esse carinho das pessoas, né? Porque vontade de se suicidar tem muitas. Pessoas com depressão têm muito isso, né? Porque é um vazio, é uma dor muito grande na alma. Eu não sei se eu te respondi, Luiz Fernando. Sim, Mas quem respondeu está sim. do lado, o amigo, o verdadeiro amigo, porque quando a gente está com depressão, todo mundo foge, hein? Boa parte das pessoas não ficam juntas. Ali que você vai conhecer muito os seus amigos, quem estão ali, quem está com você. É nesses momentos da vida, que eu digo os piores momentos da vida, que você vai conhecer quem são os verdadeiros amigos, verdadeiras pessoas que te amam, né? É isso que é interessante. Não sei se eu respondi. Claro Sim, que é sim, amor, né? como a Denise Gomes está falando aqui no chat para a gente, que a gente deve prestar muita atenção no próximo, aquela pessoa que está ao nosso lado, né? E importante, todo momento que nós nos sentirmos nessa situação, se for um de nós, procurar ajuda. Eu vou procurar um amigo, eu É vou procurar isso, um... gente. A depressão, ela vem de repente, né? Não é que ela vem de repente, ela é um caminho e a pessoa vai afundando. Um dia eu fui sair com uma amiga para tomar um café e eu vi que ela estava entrando em depressão. Só pelo jeito dela falar. Então a gente tem que prestar atenção na pessoa, né? Só pelo jeito dela falar, das coisas que ela está levando, eu vi que ela tava se afundando e que ia entrar numa depressão. Ia mesmo, e entrou. E entrou. E o que acontece muitas vezes quando entra? Não quer ajuda, né? Dependendo da pessoa, também não quer ajuda. Também tem isso, também não quer. E a gente É, tem que tentar fazer tudo para ajudar, né? A pessoa ela vai entrando ali e ela vai afundando, porque a depressão é como se você imagina um poço escuro. Estão conseguindo imaginar um poço escuro? E a pessoa caindo. Se imagina você caindo dentro desse poço e não tem fundo. Isso aí é uma depressão. Não tem fundo. Você vai caindo, 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 não tem onde você se segurar e você está indo ali, né? E vai ter que bater um momento, bate um momento que você vai se encontrar com você. Aí que você sai da depressão, quando você se encontra com você. E isso às vezes demora, hein, gente? Demora muito. Mas vou dizer uma coisa: quem vence uma depressão, nada mais o abala. Dá para entender? Quem venceu isso, esse encontro, essa dor da alma, saiu disso, né? Depois de muita luta, porque é uma luta isso aí, depois de ter saído, nada mais o abala. Dá para entender? Ele vai aprender a viver a vida. Vai aprender a viver. Como ela deve ser vivida. Né? isso aí, Com espiritualidade, gente. A vida, isso aí. ela tem que ser vivida com espiritualidade. Espiritualidade. Se você ficar na matéria, você é chamado, às vezes, a uma depressão. Né? É isso aí. É isso, Luiz Vamos lá. Fernando. É isso aí. Vamos passar para a próxima, então? Vamos? Lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, vamos escrever no chat. Fique à vontade que a gente responde. Vamos devagarzinho, vamos conversando. Olha só que pergunta interessante, Teresa. As agências Sim. espaciais mostram que Marte é um planeta deserto. Afinal,
a vida em Marte, como será que são esses seres, se lá existirem? Olha só, que É pergunta. difícil, hein? As Difícil. agências espaciais, elas não sabem ao certo se há ou não, há controvérsias disso. Porque quando a gente fala em vida, a gente pensa no ser humano, né? Quando a gente fala vida, a gente acha que é um ser humano. Não, mas pode ser vida uma bactéria, né? Um vírus. Está em moda isso, né? Um vírus. Uma bactéria, o vírus também a gente não sabe direito o que ele é. Se ele é vida ou se não é. Eu não vou pôr um vírus, mas pode ser uma bactéria, uma vida microscópica. Então, a ciência, nessa vida, porque ela está buscando vida, não está necessariamente buscando uma vida inteligente, está buscando vida. E isso está uma controvérsia aí em Marte. Alguns acham que não, que já existiu, que existe. Isso aí é um debate. Mas a gente vendo no plano espiritual, na vida espiritual, o que acontece? Que os espíritos falam para nós que todos os mundos são habitados, né? A pluralidade dos mundos habitados. É um dos princípios da doutrina espírita. Pluralidade dos mundos habitados. Isso significa o quê? Todos os mundos são habitados. Mas habitados como, Tereza? Habitados espiritualmente. Habitados espiritualmente. Então, e a gente também tem que parar, gente. Nós estamos aqui num planeta rochoso, pequenininho. Se eu tivesse o slide aqui, eu ia mostrar para você onde que nós estamos. E como nós somos cheios de ganância, de orgulho e de coisa. A gente devia cair mais na real e ter humildade, né? Nós estamos num planeta pequenininho, num Sol de quinta categoria, nosso Sol de quinta categoria, não é uma das maiores estrelas, tem estrelas muito maiores que o Sol, né? Não sei quantas vezes maiores do que o Sol. Nós estamos nesse planetinha na periferia da Via Láctea, fora. Aí você fica se perguntando, vou fazer uma pergunta, só existe vida aqui? Vida inteligente? Vou pensar assim, só existe vida inteligente aqui nesse planeta? Será, gente? É muita pretensão nossa. Deus ia criar todo esse universo todo só para nós, para a gente ficar olhando estrela ali na praia. Até me dá saudade de praia, viu, gente? Estou com saudade. Uma praia, né? Ou você está no campo olhando as estrelas. É só para a gente ver isso? Não. Existe vida em vários planetas inteligentes. É que nós estamos muito distantes, né? O espaço tem distâncias imensas. Agora, espiritualmente, todos os mundos são habitados, né? Aí você fala assim, Marte é habitado? É, espiritualmente. Dizem que é inferior. Há também controvérsias dentro da espiritualidade, se são espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. Lá em livros de Chico Xavier, livros da Revista Espírita, livros aí vários, falando de Marte, se tem espíritos superiores ou não. Mas nós sabemos que nós temos mundos que são chamados mundos transitórios. O que é isso? Mundos que não são habitados aqui com encarnados, materialmente como a gente, né? Pode ter encarnados espiritualmente. Você sabe que tem mundos mais evoluídos que é apenas espiritual, né? Encarna, mas é mais espiritual, mais fluídico o corpo da pessoa, não é um corpo material como o nosso. O nosso mundo é um mundo muito atrasado. Eu não queria deixar vocês tristes hoje, mas é um dos mundos atrasados, porque o nosso mundo é muito material. Agora, em todos os mundos, tem espiritualidade, espíritos, mundos transitórios. A Terra já foi um mundo transitório. É um mundo que não tem, lá no começo da formação dela, é um mundo de passagem dos espíritos. Os espíritos passavam para aqui para ir para outros mundos. Olha que interessante. Então, todos os mundos. Aí você vai falar assim, o Sol é habitado? É. O Sol é habitado, gente, pela espiritualidade. Espíritos de alta envergadura, é dito para nós aí na codificação, de alta envergadura, habitam ali a região do Sol. O que é espírito de alta envergadura? Tipo Cristo. Os Cristos, porque não tem só um Cristo, né? São os Cristos, estão habitando ali o Sol. Olha que interessante. Então, a Terra, nós temos também a espiritualidade aqui em volta da Terra, né? Que são vários níveis aqui, em volta da Terra, nas colônias, umbrais, trevas, tudo aqui. E nós temos os encarnados. Em Marte, também tem a espiritualidade. Nós sabemos disso.
ela é superior ou inferior, isso está dividido. Gente. E como são esses seres? Esses seres dependem ali do planeta, que ele vai ter o formato ali perispirídico, às vezes diferente do nosso. Né? É uma humanidade. Todo o universo é uma grande humanidade. Jesus fala, há muitas moradas na casa do Pai. Olha, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Já sabia disso. Nós ainda temos dúvida. Ai, será que tem? Não, tem, gente. Muitas moradas na casa do Pai. Certo? Então, nós aqui, lá, como são esses formatos? Várias formas. Se nós temos aqui, olha, só imagina, aqui no nosso planeta, nós temos alguns seres, que é vida, hein? Que moram onde? Na água. Não é estranho isso? Alguém conseguir morar na água? Tem lá os peixes, tartaruga, jacaré, de vez em quando muda por ali, mas os peixes. Tem alguns seres aqui que estão voando. Olha que interessante. Nós temos uma diversidade aqui de seres, de princípios inteligentes, né? Que bacana, de espíritos com letra minúscula, né? Que a gente poderia falar aqui horas sobre isso. Mas é espíritos de vários níveis aqui, vida, pequenininho, microscópico. Nós temos tudo isso aí. Aliás, a maior quantidade de vida aqui no nosso planeta, ela é microscópica. É o que domina a Terra. São os seres microscópicos, as bactérias, né, esses seres. Nós temos a vida aqui em abundância aqui na Terra, mas em outros mundos também, a gente não sabe. A ciência lá não tem muita certeza se tem bactéria lá em Marte, né? Como é que é essa bactéria? Não sei. Cada mundo tem um formato ali físico. Mas será que tem alguém com formato humanoide como a gente? Quem sabe, gente? Né? Quem sabe tem. A gente eu não vou entrar nesses formatos de seres, aí cabe mais a ufologia. Se você estudar lá a ufologia, você vai ver seres que se apresentam ali na ufologia, que é bastante interessante esse estudo também da ufologia, né? Outros seres formados ali. Tudo bem? Mais alguma coisa para complementar, Luciano? Desculpa, estou falando muito aqui, né? Não, é isso aí mesmo. Esse Acho tema é que a gente muito legal, eu gosto, né? Eu gosto. dá para se aprofundar muito em diversos ramos, como você falou aí da ufologia e tudo mais, né? Então vamos passar para a próxima. Deixa eu pegar aqui o nosso caderninho de questões. Vamos lá. Olha, como se explica o desejo que às vezes temos de fazer o mal? Podemos evitar isso? Claro que podemos. Esse desejo a gente tem, às vezes, porque nós somos imperfeitos, né? Dentro de nós habita o mal. Paulo já fala isso, né? Ele fala perfeitamente isso. Ele gostaria de fazer algumas coisas, vou traduzir o que Paulo fala, mas às vezes tinham coisas que ele não deixava que ele fizesse, né? Esse mal, né? Ele às vezes tinha vontade de fazer, né? Porque a gente tem isso, porque nós somos imperfeitos, por isso que ainda temos o mal. O que é o mal, gente? O mal, poderíamos dizer que é a ausência do bem, e o mal é a ignorância do bem. O mal é a ignorância do bem, aquele que desconhece o bem ainda, né? Então, a gente aqui ainda tem esse, por exemplo, egoísmo. Egoísmo, você tem egoísmo? Egoísmo é um mal, né? Orgulho não é só fazer atrocidades e crueldades, isso aí é super mal, né? Muito mal. Nós temos isso, mas o egoísmo às vezes, aquela vingancinha que a gente quer fazer com outra pessoa lá do trabalho, né? A gente quer fazer uma vingança, alguém te magoou, como nós somos imperfeitos, né? Alguém te magoou. Né? Se você fosse um espírito melhorzinho, você não ia ser magoado, nada ia atingir, não ia ter mágoa, não precisaria perdoar ninguém. Mas alguém magoou. Aí você vai armar uma situação, olha o mal, você querendo fazer o mal. E isso, gente, quando você quer fazer o mal para a pessoa, você faz, né, lá no seu trabalho, puxar o tapete de alguém, colocar a pessoa numa má situação, não é só no trabalho, não, na vida, né? Estou dando exemplo aqui do trabalho. Você está sujeito a uma lei de Deus chamada lei de causa e efeito. Já ouviram falar dela? Se você faz o mal, calma,
que esse mal ele retorna para você, né? Sempre ele vai voltar. Aquilo que você faz, você vai receber em troca. Se você faz o bem, é o bem que você recebe, se é o mal, é o mal que você recebe. Eu estou resumindo aqui, porque também é um tema que a gente pode ficar horas falando sobre a lei de causa e efeito, né? Horas e horas aí a gente falando sobre a lei de causa e efeito. Mas é isso. Então, quando você está... E nós temos isso. Como é que a gente contém isso? Com autoconhecimento. Você se autoconhecer. Autoconhecer. Isso é principal, né? Para você conter esse mal. Autoconhecimento, oração, é muito importante. Mudar os seus pensamentos para o bem, a prática do bem, começar a praticar o bem, ajudar o próximo, começar a fazer o bem, para você e para o outro. Isso aí vai ajudar você a combater o mal. Como é que você combate o mal? É com o bem, gente. É muito interessante. Eu posso até citar aquele da face, né? Que Jesus dá a outra face. Isso aí, né? Combater o mal com o bem. Sempre isso. Espero ter respondido, Luiz Fernando. Completa aí com suas observações. É importante a gente lembrar que Kardec vem falar o seguinte, né? Que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz para melhorar essas más tendências, né? Então é o seguinte, a gente não deve se culpar por ter tal sentimento. A gente tem que ver que hoje nós já temos as ferramentas necessárias para mudar esse pensamento. Como a colega falou aqui embaixo, para blindar os pensamentos. Esse blindar os pensamentos seria o quê? Você não dar recibo ao pensamento mal, não dar continuidade a esse pensamento. Se hoje você já consegue observar um pensamento mal e ver que não, isso, eu pensei dessa forma, mas eu não devo agir assim, já mostra que nós já demos alguns passos de progresso. No passado, talvez nós pensássemos mal, fizéssemos o mal e nem se lembramos disso. Então, é se esforçar constantemente. Como a própria Teresa falou, se esforçar como? Através daquilo que a gente chama nas casas espíritas de reforma íntima, de autoconhecimento, de procurar se melhorar sempre. Se eu fiz algo que eu considero mal hoje, amanhã eu começo de novo. Todos os dias, quando acordamos pela manhã, é um novo recomeço. Temos novas oportunidades. Nós vemos quando vira o ano aqueles memes que a gente vê na internet, tem o que você vai receber em 2000 e tanto? 365 oportunidades de fazer diferente. Então fica o convite. Todas as vezes que tivermos sentimentos maus, ou até que fizermos algo que seja mal, que aproveitemos os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos que o Espiritismo vem trazer para a gente, para no dia seguinte agir diferente, para agir diferente a partir daquele momento, através dessa reforma íntima, desse melhoramento constante. Daí a gente vai caminhando, tá bom? É interessante que você falou, é que a gente aprende sempre, né? Com os Sempre. nossos erros, com o mal, com o distanciamento de Deus. Porque o mal a gente está se distanciando de Deus, gente. Quando a gente está no bem, a gente está se aproximando de Deus, a gente está no caminho do bem, junto com Deus. Mas quando a gente faz o mal, a gente está se distanciando, né? Aí você vê, às vezes, aí na vida, as pessoas praticando tanto mal, eu não vou nem citar aqui para a gente não abaixar a nossa vibração, né? Tanto mal que a gente vê aí, eu fico aqui orando por essas pessoas porque elas estão se distanciando de Deus e elas vão colher isso pela lei de causa e efeito, às vezes nesse plano, ainda encarnadas aqui, mais para frente, ou lá no plano espiritual, né? Tem gente aqui que eu olho e falo, meu Deus, isso aí não vai ter jeito, né? Vai ter que se reparar, vai ter que se arrepender, se reparar, expiar, né? Milhões de coisas que ele vai ter que fazer para depois sanar esse mal que ele faz, né? E quanto para mais pessoas a gente faz, mais é a contabilidade, né? Se eu faço para uma, se eu faço para milhares, se eu estou fazendo isso para milhões de pessoas estão fazendo mal, gente, eu vou receber isso. Olha como é que eu vou receber, né? Vou receber isso de volta, isso aí vai vir para mim, né? A responsabilidade é maior, a
Quando a gente faz alguma coisa, nós temos responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos a responsabilidade também. Isso aí, né, Luciano? Isso aí. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gostaria de saber. Sonho muitas vezes que posso levitar. Sonho muitas vezes que posso levitar. Se eu me concentrar, eu posso ir cada vez mais alto. E geralmente, quando isso acontece, estou fugindo de alguém. É normal? Então, Olha só. o espírito, quando a gente, um sonho, o sonho o que que é? O seu espírito, o sonho é o sono, o seu espírito ele sai do corpo. E você, através do sonho, você vai lembrar dessas vivências espirituais. Lembrando que os espíritos, dependendo da evolução deles, eles volitam, que é esse levitar que você está falando, é volitar, né? O espírito volita, ele voa, tá? Agora voa lá no plano espiritual, isso é comum acontecer, né? Porque ele volita, os espíritos volitam, não andam, não, eles volitam, dependendo do nível espiritual. Agora, o que está complicadinho aí é você estar fugindo de alguém. Quem é esse alguém? Que espiritualidade é essa que você está fugindo, né? A coisa para você pensar, talvez, em cima desse sonho, intimamente, se é alguém que está encarnado, se é alguém que você sinta que está desencarnando, por quê? Para você, nesse momento, fazer as suas orações de proteção. Porque talvez você está indo, vou dar um exemplo aqui, né? Você esteja indo para o mundo espiritual e tem alguém ali, uma energia negativa, querendo te perseguir, e você fugindo, né, na levitação. Agora, o que cabe a gente fazer? Oração antes de dormir, pedindo proteção para os espíritos da nossa saída do corpo, né, proteção contra essas energias negativas, né, para nos ajudar. E quem sabe você pedindo essa proteção na hora de você dormir, você apenas levite, né? Como você está falando aí, volite, né? Você começa a volitar e ir para lugares maravilhosos, né? Que é muito gostoso esses desdobramentos, que a gente vai para lugares sensacionais aí no plano espiritual, né? Mas não com alguém te perseguindo. Isso aí que está o problema aí, essa perseguição. E a gente, quando a gente analisa o sonho, não dá para a gente analisar. Quem tem que analisar o sonho é você mesmo que sonhou. O que significa para mim? Né? E às vezes tem essas energias, sim, lá no plano espiritual, não muito boas, que podem ir atrás da gente, sim. Então, por isso, o importante é a oração. Faça oração antes de dormir. É isso, Luiz Fernando. O que você achou dessa questão? É isso aí, só que eu vou complementar com outra pergunta da Etelvina Pinheiro, que colocou aqui no chat pra gente. Olha só, por que nós sonhamos com pessoas que já estão em outro plano? Por que nós sonhamos com os desencarnados? Será que é um aviso? Não, a gente sonha com o desencarnado porque o nosso espírito, ele sai do corpo e ele vai para o plano espiritual. E lá no plano espiritual, a gente vai encontrar com encarnados, que também estão no mesmo estado, né, saindo do corpo, como desencarnados, que estão lá no mundo espiritual. A gente encontra com eles. A gente encontra com encarnados até de outros continentes, gente. Olha que interessante. Amigos nossos de outros lugares que nós já vivemos lá, encarnados. Tá? A gente encontra com o desencarnado, a gente encontra com o desencarnado. Agora, o encarnado ou o desencarnado, principalmente o desencarnado, ele pode nos mandar avisos? Sim. Ele pode nos dar orientação. Se ele é uma pessoa, um espírito do bem, ele pode nos dar orientação. Ah, mas eu não lembro. Mas no momento necessário, isso que a gente tem que entender, dessa orientação, ele vai te dar uma orientação, às vezes a gente até lembra, está conversando com uma pessoa lá no mundo espiritual, um desencarnado. E aí a gente esquece, porque o cérebro retém muitas coisas aí e a gente acaba esquecendo. Mas no momento exato daquela situação que ele está nos alertando, ele está nos avisando alguma coisa, a gente vai lembrar o que fazer. É como se ele estivesse dando uma orientação. Quem nos orienta lá no mundo espiritual? Os nossos mentores, os espíritos familiares, espíritos simpáticos, espíritos que gostam da gente, né?
aqueles que fazem mal para a gente, os obsessores, aquelas pessoas que não gostam da gente. Então, a gente tem que... Eles podem estar querendo avisar de alguma coisa? Pode sim. Pode avisar de um problema que vai acontecer no futuro, que você se previna. Pode avisar que alguém vai desencarnar. Pode avisar muitas coisas. Eles podem vir, sim. A gente tem que prestar atenção. A gente encontra com eles. É muito legal, né? A gente encontrar com eles. Eu fico feliz. Quando eu sonho com o desencarnado, adoro, né? Vejo também de vez em quando aí, também adoro, né? Quando eles não me pegam de surpresa, aí é bom. É isso aí. Então vamos continuar então, né? Próxima pergunta. Vamos lá. Catolicismo. O catolicismo, ele tem ensinamentos diferentes, entre aspas, do espiritismo. No caso de Deus, Pai, Deus, Filho e Deus Espírito Santo. Como a doutrina espírita nos ensina? Qual que é a É diferença interessante, disso o do espiritismo? catolicismo é uma religião diferente da nossa. Você falou muito bem, ela é bem diferente da nossa. Essa é a trindade deles, Deus, Pai, Filho e Santo. Na realidade, é um Deus em três pessoas. Isso é um mistério, gente. A gente chama de consubstância, consubstanciação, é a essência. Quer dizer, é Deus, né? É, Deus está nessas três pessoas ao mesmo tempo. É uma coisa diferente, né? Não tem muita explicação. É assim, né? E é É assim. assim. Não tem muita explicação. É assim e acabou. É um dogma. É isso aí, tá? É Deus se apresentando na sua essência ali, como o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Os católicos pensam assim. Para nós, veja, Deus, para o Espírito, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus é o espírito de alta envergadura, isso fica separado. É um espírito de alta envergadura, o espírito crístico, um espírito puro. Esse espírito de Jesus, ele já passou por tudo. Ele foi criado, como todos nós, simples e ignorantes. Olha que interessante. E ele passou por todas as categorias de espírito na evolução, ele evoluiu e chegou a esse nível espiritual de Jesus. Jesus, para nós, é o governador do nosso planeta. Ele que ajudou, olha a grandeza desse, ajudou a formação até do nosso planeta, no início de Jesus, ajudou na formação do planeta, né? Então, Jesus é esse espírito puro, né? E o Espírito Santo, para nós, são os espíritos superiores, espíritos mais evoluídos. É diferente, né? Para nós temos uma trindade universal, que é o que eu vou falar aqui para você, uma trindade universal. Para nós é Deus, depois nós temos o princípio espiritual e o princípio material. Deus está acima, princípio Todas material, as coisas. princípio espiritual. Isso aí tudo é o que tem no universo. Para nós é isso. No universo nós temos Deus, princípio material, que vai dar toda a matéria do universo, e o princípio espiritual, que vai dar os espíritos. Tanto o espírito, o princípio inteligente, né, que é o princípio inteligente, o princípio espiritual, como os espíritos. Então, para nós é isso. Tá? É diferente, nós temos um outro entendimento. Lá eles têm isso, que é a trindade para eles, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Na realidade, é Deus em três pessoas. É difícil explicar, porque eles também não conseguem explicar. Então, para isso, é um dogma, né? É algo que não dá para você contestar também. É assim que é, tá? É assim que é. Nós não. Nós pensamos dessa forma. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus é um espírito de alta envergadura, maravilhoso, crístico, né? Puro, espírito puro, maravilhoso, que nós seguimos, o nosso modelo e guia. Nós espíritas falamos isso, é o nosso modelo e guia. Nós todos chegaremos lá a esse nível de Jesus também um dia, né? E Espírito Santo para nós são os espíritos superiores. É isso, Luiz Fernando. Quer falar mais alguma coisa do princípio material, princípio espiritual? Que isso aí também dá para a gente ficar 50 horas aqui falando, Isso né? aí é um curso, né? Para falar dessa É um trindade aí é curso. um curso. É um curso, né? Para a Olha, gente gente, vem aprofundar. aprender espiritismo, sabe?
Aprenda. Mas eu não sou espírita. Não, não importa, você não é espírita, mas vem aprender, porque é muito bonito. O espiritismo, ele fala de tudo. Vocês estão vendo que essas perguntas, nós estamos falando de astronomia, astrologia, biologia, olha que coisa interessante. Espiritualidade. O espiritismo é muito bonito, né? Para a gente estudar, é lindo, né? Venham aprender. Desculpa cortar, Luiz Fernando, continua. Não, que nada, é isso aí. Nos traz muitas respostas que nós precisamos. Olha, a Carla Augusto, ela deixa uma pergunta interessante, Tereza, que ela vem falar assim, ó, uma pessoa que está em estado vegetativo, ela dorme, acorda, mas não esboça nenhum sentimento. Aonde fica seu espírito? Como ele reage? Então, quando a pessoa ela está desacordada, ela está em coma, o espírito dessa pessoa, às vezes, ele sai do corpo, né? Ele vai para o mundo espiritual, fazer até outras coisas, eu não sei. Pode até ficar do lado do corpo, dependendo ali. O espírito está ali, próximo do corpo. Às vezes não está no corpo. É como se a gente tivesse dormido, sai do corpo. Quando a pessoa volta e ela tem ciência, o espírito ele está ali, ele está no corpo. Eu não sei o estado vegetativo que ela está dizendo aí, o estado vegetativo, eu não entendi se ele acordou, porque se ele acordou, né, ele esboça algumas coisas, ele está no corpo. Ou ele pode estar mais no plano espiritual do que no plano físico, mas o espírito está lá. Se ele abre o olho, se ele está vendo, ele tá no corpo físico, né? É isso. É isso que ela perguntou, Luiz Fernando? Sim. E aqueles casos de quase morte? Quase morte, o que aconteceu com a pessoa? Ela morreu. Não é que ela morreu. Se ela tivesse morrido, ela não voltaria. Porque quando a gente morre, são cortados os cordões fluídicos e é desligado. Ali a pessoa, ela parou o organismo físico, mas ainda está ligado ao corpo físico, e ele vai visualizar tudo o que está acontecendo, gente. Tem casos maravilhosos, tem um livro aí que eu li uns 4 livros sobre isso, mas agora eu trago no próximo outro nome deles. São livros maravilhosos, né? Até um neurologista ateu que teve experiência quase morte, isso aí parou o coração lá, parou tudo durante um determinado tempo e ele viu um montão de coisa. Eles começam a ver um túnel, é muito relato parecido. É um túnel, no final ele vê uma luz. Nessa luz ele às vezes encontra seres, né? Espíritos, eles chamam seres, né? Às vezes eles vão para um local, esse aí chama de minhoca, né? Esse neurologista, mas era um umbral, né? Ele deu uma passada no umbral. Tudo que ele estava relatando ali no livro, quando eu estava lendo, era um umbral que ele foi. Ele vai para o umbral, né? Ele vai sair do corpo, né? E volta, porque ainda não chegou a hora dele. Mas quando chega a hora da gente, não tem jeito. A experiência quase morte também é lindíssimo. Isso mostra para nós que a vida ela continua, porque eles encontram com pessoas, né? Eu tenho um caso específico aqui de um amigo meu que teve isso. E ele foi para o mundo espiritual e encontrou com a mãe que tinha desencarnado. E a mãe falando para ele assim: fica aqui, meu filho. Fica aqui comigo. Não volta, que vai ser pior para você. Você vai sofrer muito. É melhor você ficar aqui comigo. Aí o que ele falou? Não, mãe, eu vou voltar. Eu vou voltar. E o que ele fez? Voltou. Porque na hora que a irmã chegou, ele estava morto. Ela começou a puxar ele e ele volta. Só que a mãe falando assim para ele, mas você não vai saber o caminho, meu filho. E ele conseguiu voltar. Olha que interessante. Então, tem esses encontros com seres espirituais. Isso acontece muito aí com esses ateus, né? Nós que sabemos aí, somos espíritas, tudo a gente sabe disso. Que existe um mundo espiritual, que tem os espíritos, a gente sabe disso, que vamos sair do corpo. Acontece. Né? E esse neurologista mudou, né? Até o pensamento dele. Né? E quem quiser ver um documentário bem interessante, quem não viu ainda, tem um documentário no Netflix, né, que todo mundo conhece, né, que Vida Após a Morte, que é muito interessante, que trata sobre casos de quase morte, que foram feitos estudos científicos sobre o assunto,
e as pessoas relatam, como a Teresa falou, o quanto mudou a vida das pessoas após o evento. Então, quem tiver oportunidade, assista, que tem muito conteúdo interessante para elevar o nosso conhecimento. Isso aí é bom, gente, porque a ciência, que é totalmente materialista, né, uma ciência materialista, positivista, uma ciência, ela vai ter que estudar essas coisas, né, e vai chegar à conclusão que nós já sabemos aí há milênios com Jesus, que já falava isso, né, o reino não é desse mundo, o reino dele. Jesus já falava da vida após a morte, da imortalidade, já falava tudo isso. Outros avatares também falaram sobre isso. Mas a ciência, ela vai ter que chegar a essa conclusão. Vai ser maravilhoso quando ela chegar a essa conclusão, que a vida ela continua, né? Principalmente para esses ateus e materialistas que existem por aí. Vão ter que refazer os seus conceitos, né? Isso é bastante interessante também, não é, Luciano? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho que ela já foi respondida. Onde ela está? Tá, vamos lá. O Espiritismo, ele veio para resolver os nossos problemas? Ele resolve o meu problema, o seu problema? Olha só. Né? Será que o Espiritismo resolve o seu problema, gente? Eu vou contar uma coisa para você. Resolve. Mas veja, não é imediato. A gente quer tudo imediato, né? A sociedade, você liga o celular, você já quer conectar, você já quer essa sociedade imediatista. Não funciona. O Espiritismo ele vai te ajudar a você a se buscar, a você ter entendimento de muitas coisas, né? E fortalecendo a sua fé também, a sua compreensão. Você vai começar a compreender, e com essa compreensão de vida, você vai entender os seus problemas. Eu não vou dizer para você que seus problemas não vai ter mais problema. Seria ótimo, né? Eu sou espírita e eu não tenho nenhum problema, né, Fernando? Você também não tem, né? Nenhuma dificuldade. Não funciona assim. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Nós estamos em provas e expiações, é sempre. Só que a forma como nós vamos encarar, ela se torna diferente. Porque você vai ter entendimento sobre a vida. E eu vou dizer uma coisa para você, não é de repente. Depende aí de muita meditação, muita reflexão, muito estudo, né? Muito sentimento, muita busca pessoal. E isso vai melhorando a forma de você encarar a vida. É como se você, antes do espiritismo, estivesse olhando para uma chuva bem forte, nublado, cheio de coisa, porque quando você começa a ter o entendimento, você vai passando assim, vai tendo o entendimento, a vida fica mais clara para você. Né? O que é ter entendimento? É maior clareza das situações. Você vai entender melhor a vida. E o Espiritismo faz isso. Só que não é de uma hora para outra, não, gente. Né? Seria ótimo, né? Entrei na casa espírita, tomei um passe, conversei lá no atendimento fraterno, né? Resolve aí. Tira os espíritos que estão do meu lado, resolve a minha vida aí. E não é assim. Você que vai ter que se buscar. É por isso que muita gente não entende, né? Não entende, porque você tem que fazer a sua parte, você tem que entender, você tem que compreender. Não é isso, Luiz Fernando? Você que lida aí com atendimento fraterno? Exatamente. Quando nós procuramos uma casa espírita, quando a gente quer respostas, né? Às vezes a gente quer resolver os nossos problemas, mas a gente vai compreender que o Espiritismo ele vem trazer conhecimento. E esse conhecimento vai abrir a nossa mente para o Evangelho de Jesus, e esse conhecimento é a ferramenta que a gente vai ter para lidar com os nossos problemas. Nada vai acontecer de milagroso na nossa vida. Nada vai mudar milagrosamente. Mas sim, quando nós começarmos a modificar as nossas atitudes, quando nós começarmos a nos fazer essa reforma íntima, né? E nos tornarmos diferentes, daí as coisas mudam. É isso aí. É o olhar, né? É o olhar diferente para a vida. Diferente. É isso aí. E aí você pode ser feliz, Luiz Fernando? Dá para ser feliz? Olha, a felicidade é a seguinte, né? Como nós aprendemos nos nossos cursos, nossos estudos, né? A nossa felicidade é aquela relativa, né? Nós estamos aqui para vivenciar as experiências,
para a gente evoluir, para a gente crescer, né? Mas a gente tem que buscar ser feliz o quanto for possível, o quanto se conseguir. Mas essa felicidade é o quê? Aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então temos que buscar sempre. Não é que eu tenho que me conformar em ser infeliz. Eu tenho que me conformar em sofrer. Eu tenho que buscar essa felicidade auxiliando o outro que está necessitado. Nós vemos as situações que estão no momento agora, tantas pessoas necessitando de ajuda, né? A gente sabe que tem muitas pessoas precisando de ajuda. Tem muitas pessoas que querem ajudar, muitas vezes não sabem como. E o Evangelho está aí para dar essa ferramenta para a gente, para abrir a nossa mente e poder auxiliar os outros e poder crescer junto. E assim nós vamos encontrar a nossa felicidade. Exatamente. Nesse momento que nós estamos vivendo, gente, eu vou recomendar para vocês ligação com Deus e muita oração. Ligue-se a Jesus, a Deus, ao seu mentor e muita oração para te dar força aí, entendimento do que está acontecendo. A gente tem que ter muito entendimento do que está acontecendo, né? Não, como é que eu posso fazer? Abrir a nossa mente para o entendimento. A gente entender o que está acontecendo. Se a gente não entender, a gente vai sofrer aí as consequências, né? E eu não quero ser pessimista, ou sendo, né? Mas eu acho que isso aí não vou nem falar o que eu acho, não vou falar, para não deixar pessimismo aqui na nossa live, tá? Mas eu digo uma coisa para vocês, preparem-se, tá? Prepare-se sempre para o pior. Não é uma coisa interessante? Prepare-se para o pior. Ah, mas Tereza, você está dizendo que vai ser pior? Não, prepare-se para o pior, porque o que vier vai ser melhor, né? Se você está se preparando para o pior, o que vier vai ser melhor, né? Prepare-se, e esse preparar é se ligar a Deus, a Jesus e aos mentores. Ligue-se a Deus. Prepare-se. Prepare-se, gente. É isso. Mais alguma coisa, aí. Luiz Fernando? Mais perguntas? Eu acho que nós estamos encerrando. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer colocar no chat? Que a gente está caminhando para o encerramento. Sem mais perguntas? Sem mais perguntas, Tereza. Então vamos partir para o encerramento, então? Vamos fazer Você faz o nossa... encerramento, Luiz Fernando? Faz a vibração? Vamos fazer uma vibração, uma prece de encerramento. Então nós vamos lá. Então nós vamos caminhando para o término do nosso estudo dessa noite. Que todos nós possamos, nesse instante, aonde quer que estejamos, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, que possamos mentalizar muita luz sobre o nosso lar, que possamos mentalizar muita luz sobre o local que nós estamos. Que possamos, nesse instante, nos visualizar na porta da nossa casa e na nossa porta, que possamos abrir essa porta. E quando abrimos essa porta, nos encontramos com o nosso amado Mestre Jesus, nosso divino amigo. Que ao abrir essa porta, possamos simbolizar a abertura dos nossos corações e possamos convidar Jesus a entrar em nossa casa. Entra Jesus em meu coração. E juntamente com Jesus, que Jesus possa percorrer cada cantinho da nossa casa, cada cantinho do ambiente que estejamos nesse instante, com toda a sua luz, com todo o seu amor, trazendo a paz e o equilíbrio necessário para o nosso lar. A paz e a harmonia para toda a nossa família e todos que se encontram aqui nesse instante, inclusive os animaizinhos de estimação. Que essa luz, que Jesus permita que essa luz possa se expandir por todo o nosso planeta, envolvendo orfanatos, asilos e todas as pessoas em necessidade nesse momento. Que a sua luz, que os seus ensinamentos
tragam essa paz, a harmonia e o entendimento para vivenciar esse momento que o mundo está passando, que nós estamos passando. E desta forma, vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Gratos a Jesus, gratos à espiritualidade amiga que nos permitiu nos reunir. E vamos pedindo humildemente a Jesus que permita que na próxima semana, a partir das 8 horas, estejamos reunidos em seu nome para mais um estudo, para mais um momento de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus aqui seja. Boa noite, gente. Muito obrigado por acompanharem todas as nossas perguntas fraternas. Mandem perguntas, tá bom? Isso. Mandem perguntas, tem e-mail da rádio. Se esquecer durante a semana, anota, manda seu e-mail, que na quarta-feira a Tereza está aqui para trazer as respostas para a gente. Um abraço, boa semana a todos.